Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes ao canal Tocando o Coração, Enxergando a Alma. Mais uma vez, estou aqui, né, com uma pessoa assim que eu estava dizendo que eu estava muito nervosa para conversar com ele, né? Hoje a gente tem o prazer de estar conversando com Paulo Stucci. Vocês imaginam isso? Aqui no canal. Olha que coisa bacana, né? E ele vai estar conversando então conosco um pouco sobre este livro que está sendo lançado este ano, né? Que no sábado foi lançado em Três Coroas, né? E que já está aí à disposição, né? Em muitas livrarias, né? Também na Amazon, né? Então, recomendo, porque eu já comecei a ler o meu. Mas antes de passarmos para a conversa, convido vocês a curtir, compartilhar, se inscrever no canal, né? E também ativar as notificações para sempre que eu estiver colocando um novo vídeo aqui, vocês possam estar acompanhando. Então, Paulo Stucci, seja bem-vindo ao nosso canal, né? É um imenso prazer ter alguém que foi finalista do Jabuti aqui. Olha que legal isso. Então, para a gente iniciar o nosso bate-papo, gostaria que tu falasse um pouquinho desse teu livro, então, que está sendo lançado, né? Um de Nós Foi Feliz. Bom, Patrícia, eu agradeço a oportunidade de estar falando com você aqui no canal. Imagina, não tem nada de diferente. Ser finalista do Jabuti foi uma surpresa para mim, assim como para mim só grandes escritores, assim, nomes inatingíveis chegavam a isso. E quando eu recebi a notícia, demorou acho que umas 2 horas para cair a ficha, assim, de que eu estava entre os 10 finalistas do Jabuti. Eu tenho muito carinho por Um de Nós Foi Feliz, porque é o livro que me faz voltar ao Rio Grande do Sul. É o segundo livro que eu lanço no Rio Grande do Sul, que é ambientado no Rio Grande do Sul. Eu sou paulista. O primeiro deles foi A Filha do Reich, que foi justamente o livro finalista do Jabuti, e se passa em Nova Petrópolis, e agora com Um de Nós Foi Feliz, visitando a região de Taquara, Três Coroas, onde foi o lançamento oficial no estado e a noite de autógrafos. Um de Nós Foi Feliz tem um diferencial em tudo que eu já escrevi. É o 7º romance que eu lanço, mas é o primeiro que é baseado numa história real. Desde 2011 eu escrevo romances de fundo histórico, mas quando você trabalha com romances históricos, você trabalha com a história oficial, né? Você pesquisa dados da história oficial, tenta procurar alguma coisa da história não oficial, aquilo que não é de conhecimento público, mas é a história. É a história de outro alguém muito distante de você, né? No caso de você escrever uma história baseada em fatos reais, é a história de alguém que está vivo, alguém que está ali e que aconteceu. Então, quando eu recebi o convite da Maquinaria da Renata para escrever o livro e comecei a fazer a pesquisa, entrevistei a Tânia, que é a personagem na qual a história se baseia. Eu me vi assim com uma britadeira assim nas costas, sabe? Falei, nossa, é uma responsabilidade muito grande, Felizmente, no fim, 1 ano certinho depois, eu retorno ao Rio Grande do Sul com o produto pronto, com o livro pronto, e deu tudo certo, graças a Deus. Mas foi muito bacana e muito desafiador, por outro lado, trabalhar com essa questão de uma história pessoal, verídica, né? Acredito que sim, né? Porque é completamente diferente a gente ter realmente alguém que está ali e que está nos trazendo, né, uma base para a nossa escrita, né? E acho, assim, o que eu estou lendo, até onde eu já li, muito interessante a forma como vai se desenhando essa história, né? Que é, na verdade, algo característico da tua escrita, pelo menos da Filha do Reich também, né? Tu tem um jeito muito próprio de articular as ideias, né? E faz com que a gente, de fato, entre para dentro da história. Mas, assim, essa demanda, digamos assim, de tu escrever sobre uma história que estava
ali presente, viva, né, que te trazia elementos vivos, num curto, né, espaço de tempo. Claro, a gente quando tem já o feeling da escrita se torna muitas vezes mais fácil, né? Mas como que foi esse teu processo de criação a partir dessa história, né? Como é que tu foi amarrando isso, né? Como que tu fosse buscando esses elementos de algo real com algo que é fictício também? Eu posso dar a resposta mais fácil ou a resposta mais difícil. Né? Em outras palavras, eu posso dar a resposta que as pessoas gostariam de ouvir e a resposta que eu seria honesto em responder. Eu prefiro ser honesto em responder. Na verdade, assim, não sei. A escrita, para mim, é um processo muito de transpiração. Eu sei que existe aquela máxima assim, que qualquer livro é 20% transpiração e 80% dedicação e técnica e tal. Claro, óbvio que você tem técnica para escrever um livro, mas a principal técnica do escritor, a principal escola do escritor é a leitura. Né? E assim, se você não transpira, se você não sangra, se você não sente no momento que você escreve, a história fica artificial, fica mecânica. Né? Então, assim, como eu consegui unir tudo isso, não sei. Eu acho que eu sou psicanalista também, além de ser jornalista, sou psicanalista, eu gosto muito de usar como pano de fundo. A pessoa fala, se eu li romance é histórico, romance tem fatos históricos, migração alemã, história do Rio Grande do Sul, tal. Sim, tem. Mas o principal pano de fundo é o sentimento humano. E quando você fala de ser humano, não tem muito mistério, assim, todos nós somos iguais na essência, né? No sofrimento, no amor, ou na falta de. Né? E eu brinco, né? Porque eu dava aula de escrita. Você não consegue escrever sobre amor se você não amou. Você não consegue escrever sobre dor se você não sentiu dor. Você não consegue escrever sobre uma perda se você não perdeu alguém que você... Senão você vai escrever sobre perda baseado em alguma coisa que você leu. Né? Então, se você nunca perdeu alguém que você amou, você não consegue escrever sobre a dor da perda. Né? Eu acho que o grande mérito do escritor, eu não sei se eu consegui atingir isso, é traduzir em palavras esse sentimento que está no íntimo. Então eu usei, obviamente, o repertório de experiências pessoais que eu passei para linkar, para dar liga nessa história verídica. Assim, eu brinco que o livro tem 50% de ficção e 50% de fatos reais. Né? A ficção, ela foi até relativamente simples de escrever, porque é baseado na história. Então brincar com isso é uma coisa que me dá muito prazer. Né? Agora, a parte real, como eu disse, a história pessoal de alguém, né? Que eu tive muito cuidado com como que eu ia colocar isso. E, claro, a questão da empatia, a questão do espelhamento, a questão de você, de repente, ressuscitar sentimentos com base no que a pessoa já vivenciou e que te acessa. Por exemplo, quando eu estava escrevendo, eu escrevi o De Nosso Feliz em 3 meses. 3 meses? Em 3 meses. Da entrevista com a Tânia Aguirre até a primeira versão foram 3 meses. Mas foram 3 meses pelos quais eu estava pessoalmente passando por um fim de relacionamento, por uma situação de relacionamento muito complicada para mim também. Né? Então, acessar tudo isso e usar isso como catalisador me ajudou. Né? Então, hoje eu começo a receber feedback de leitores falando, nossa, eu li muito, chorei muito quando eu li seu livro. Eu falei, nossa, que bom, então eu atingi meu objetivo, porque o objetivo realmente era tocar, era provocar essa empatia. Eu acho que tu traz um componente muito importante, que é algo que aqui no canal a gente conversa muito, né? Que é essa questão das nossas experiências e do quanto que a escrita ela é resiliente, né? Isso é algo essencial para a gente poder transmutar as coisas, né? A escrita é uma oportunidade, uma possibilidade da gente transmutar aquilo que são as nossas dores,
aquilo que são as nossas experiências, né? Então, de fato, quando tu traz assim que a escrita ela tem essa carga emocional, sem dúvida nenhuma, ela tem que ter, porque senão isso é falso, isso não é verdadeiro, né? Então, uma coisa são as histórias que a gente vai trabalhando como pano de fundo, mas essa essência do humano é o que faz verdadeiramente, pelo menos nas minhas leituras, é o que me faz entrar para dentro do livro. O escritor é um bom mentiroso, Patrícia. Ah, é? Sabe qual é a diferença de um bom mentiroso e um mau mentiroso? O bom mentiroso faz você acreditar de uma forma que você fala assim, você nem questiona se aquilo que ele está contando é mentira. Normalmente o bom mentiroso, ele não mente por inteiro, ele não inventa uma coisa do nada. Né? Ele pega um fato e aumenta. O escritor, pelo menos o que eu julgo ser um bom escritor, ele trabalha com a verossimilhança, nunca com a realidade. Né? Então, é você pegar a realidade, colocar o máximo de real possível na tua mentira. Né, na tua fantasia, na tua criação, e entregar isso para o leitor. Eu acho que quanto mais a gente consegue fazer isso, melhor é a identificação do leitor com o texto. Né? Eu tenho um amigo, um colega escritor, que ele usou na prefácio do livro de convidar o leitor para dançar. E é isso que o escritor faz, né? De convidar o leitor para dançar, exatamente. É uma troca. Né? Existe... Eu falo que todo livro tem dois autores, quem escreve e quem lê. Porque se ninguém pegar meu livro, abrir e ler, ele não existe. Sim. E para você chegar a ler e entrar naquele livro, para você ser coautor de uma obra, você tem que entrar nela. Você tem que, e o escritor tem muito disso. Ele tem que tirar para dançar. Né? Ele tem que ser ativo nesse. E a verossimilhança passa muito pela verossimilhança, sabe? De você ser um bom mentiroso, de convencer o leitor. Tá certo. Com certeza. Porque estou aqui pensando, a partir do que está dizendo, assim, de alguma forma, a gente tem que rechear as nossas histórias, trazer os nossos afetos, as nossas emoções, né? Mas, de fato, essa dança, né, o que convoca isso, é muito interessante, né? E escrever, assim como toda e qualquer forma de arte, liberta. Né? Liberta. Tem dois tipos de artista, eu acho que, e todos são artistas, tá? Eu não gosto de rotular. Durante minha carreira como escritor, eu sempre briguei com uma coisa, né? As pessoas acharem que qualquer tipo de arte tem que ser aquela arte erudita, aquela arte que circula nos círculos dos críticos literários, ou nos críticos de cinema, ou nos críticos musicais, ou nos críticos... Não. Você pode ter um bom livro comercial. Você pode ter um bom filme comercial. Você pode ter, assim como você pode ter péssimos livros comerciais e péssimos livros também que são eruditos, que todo mundo diz que é bom, porque é até pecado falar que é ruim, né? Num país como o nosso, que grande parte da população sempre foi alijada do acesso à cultura, convence achar que tudo que é inacessível, tudo que é muito difícil de ser entendido é bonito. Né? É a cauda longa do parnasianismo, né? Claro. É o Olavo Bilac, é o espírito do Olavo Bilac ainda. E o brasileiro tem muito disso. Então, aquela poesia com a métrica perfeita, aquela escrita complicada, aquelas palavras, né? É aquela arte que ninguém entende, que você olha e fala, uau, não estou entendendo nada. E todo mundo que acha lindo, porque é difícil. Não. Né? Eu acho que você pode ter coisas boas, populares, e você pode ter coisas boas, eruditas, e pode ter coisas péssimas, eruditas também, e coisas péssimas, populares. Né? Então, o fato de ser algo de fácil acesso não significa que você estava alguma coisa ruim. Eu cheguei a ser finalista no Jabuti no primeiro ano que teve a categoria Romance e Entretenimento. Então, um prêmio como Jabuti, depois de tantas décadas, foi lançar só agora a categoria Romance e Entretenimento. Para você, como que a arte no Brasil está muito ligada ao eruditismo. Né? Por que eu estou dizendo isso para você? Eu tentei aprender a tocar violão. Pessimamente. Eu aprendi. Talento zero. Né? Então, assim, a técnica, ela serve para alguma coisa, mas não é só. Né? Se não houver a transpiração, se não houver o olhar, se não houver a fluidez, a arte de verdade, ela flui.
Claro. Não é só a técnica ela só depura. Mas a arte de verdade, ela flui. Eu acho importante estar trazendo isso, porque isso também eu trago como psicóloga, né? Assim, porque a gente tem algo que vai além mesmo da técnica. Sim. Não adianta especificamente ter uma técnica. Então, assim, está falando isso em relação à expressão da arte, da literatura, eu trago isso também para o campo da psicologia. Né? Tem algo que tem que ser muito visceral nessa relação, né? Que é a questão da empatia. A técnica ela é importante, mas ela não é tudo na relação humana. A inspiração é vida. Exatamente. Né? Exatamente. A técnica é forma. Eu costumo dizer que o gramático, ele é um criminoso em relação ao idioma português, porque a gramática ela engessa, né? A língua é viva, a gramática engessa a língua. A técnica, dependendo de como ela é aplicada, ela também engessa qualquer tipo de produção artística. Né? Sim, sim. Para mim, a arte sempre funcionou como um aspecto terapêutico, sabe? Sim. E então, se falar muito em técnica, para mim é meio que inconcebível quando você explica a escrita, o desenho, sabe? Para alguém que a literatura, a escrita sempre foi uma válvula de escape para uma série de incongruências, uma série de conflitos, de relacionamento, de relação, não de relacionamento, mas de relação interpessoal. Eu era uma criança extremamente tímida, e a literatura foi uma válvula de escape para mim. Acho que tu entra dentro dessa... Eu ia exatamente te perguntar sobre isso, como é que isso surgiu na tua vida, né? Assim, como é que tu te lança para a literatura, o que te convocou para a literatura, né? E tu está trazendo um pouco desse aspecto, né? Na questão da expressão, né? Eu vejo que também na minha história, a escrita, mesmo eu me tornando escritora recentemente, ela permeou a minha existência como uma forma, de fato, de colocar para fora aquilo que eu estava sentindo, as coisas que estavam acontecendo, como uma forma de organização, assim como a pintura, assim como as mandalas, né, que faço até hoje, como uma forma de integração e de harmonização das coisas que estão se passando. Então, a arte faz isso com a gente, né? Ela propicia que a gente possa estar expressando de alguma forma e organizando aquilo dentro da gente. Então, pelo que tu está dizendo, a literatura entra por esse caminho contigo. Como é que foi assim esse início, né? Enfim. Eu acho que a arte, antes de ser algo que cativa, que seduz, que promove a imersão de outro, alguém, seja literatura, pintura, música, seja lá o que for, ela é, acima de tudo, um prolongamento, uma manifestação, um grito de socorro do próprio artista. Né? Nenhuma arte nasce sem dor, assim como o parto é dolorido, a arte não nasce sem dor. Eu escrevi o primeiro livro aos 9 anos, na máquina de escrever Olivetti do meu pai. Eu lia muito Marcos Rey na época da coleção Vagalume. E o primeiro livro que eu escrevi tem 360 páginas datilografadas. Aí depois, aos 16 anos, eu escrevi um primeiro livro mesmo, formatado, participei do curso literário em Santa Catarina, fui semifinalista, chama Porta-Retrato, um livro que fala sobre suicídio. E o primeiro livro que eu publiquei foi em 2008, pela editora Scortese, chamado Natal Sem Mamãe, que muito baseado no falecimento da minha avó. Eu tive a ideia de escrever esse livro em 95, durante a ceia de Natal da minha família italiana, então todo mundo reunido em volta da matriarca. Era o primeiro Natal, ela faleceu em novembro, 15 de novembro, primeiro Natal sem a matriarca, né? Então, assim, no momento, eu lembro até hoje que no momento que o pessoal se levantou para orar, foi uma choradeira, né? E naquele momento nasceu a ideia do livro. Da ideia do livro para a publicação do livro passaram-se 13 anos, né? Porque eu escrevia, mas eu não deixava ninguém ler o que eu escrevia. Eu escrevia para mim, como eu disse, era um processo muito terapêutico.
Tanto que eu lembro até hoje, quando eu fui na Escortece pegar os exemplares do livro, a Fernanda, que era a moça que trabalhava ali em contato com o autor, falou, nossa, você está feliz? É o seu primeiro filho, né? Eu falei, não, estou preocupado agora em vender, porque né? Porque assim, a publicação em si era uma exposição que me deixava mais desconfortável do que feliz. Né? Imaginar que alguém estava lendo aquilo que eu estava contando me deixava muito mais desconfortável que feliz. Com o tempo isso foi se diluindo. Eu cheguei num ponto da minha trajetória, não posso dizer da minha carreira, mas da minha trajetória, que eu fiquei naquela, ou nunca mais eu escrevo, e tenho isso como hobby, ou eu arrisco transformar isso em algo mais profissional. Eu tinha publicado o livro Menina, ele foi traduzido para o espanhol, lançado no Paraguai, esgotou, fala sobre a Guerra do Paraguai, romance histórico também. Mas eu estava naquela, não conseguia espaço na mídia, não conseguia espaço nas grandes editoras, ainda estava numa editora de... Não era uma autopublicação, mas era uma coisa meio que intermediária. Elas tinham uma distribuição, mas você ainda tinha que desembolsar uma quantia para publicar. E eu estava naquela, falei, ou eu decido investir na carreira, ou eu paro e eu fico escrevendo para mim, publico, vendo para parentes, né, para aquelas 60 pessoas que você conhece, círculo próximo, e fico nisso. E eu decidi arriscar. Né, eu contratei uma assessoria de imprensa, eu contratei um agente literário, e foi através do agente literário, do Felipe Colbert, que eu acabei chegando no Grupo Pensamento, da editora Jangada, com a filha do Reich. E daí, quando, por felicidade, eu acabei sendo finalista do Prêmio Jabuti, aí as portas se abriram. Né, as editoras começam a procurar você entra no circuito, você ganha pedigree. Né? E então foi assim, basicamente foi assim, mas eu não me julgo, eu falo que escrita é carreira, não, escrita para mim é um desafio diário, é quebrar pedras diário. Quando você vence o primeiro obstáculo, que é você cair num circuito comercial, que é editoras que você não paga, tem contrato, você não paga publicar, enfim. Você tem o segundo desafio, você tem que ser lido. Né? Depois tem um terceiro desafio, você quer que o seu livro venda muito, né? Você quer ser reconhecido pelo seu trabalho, então é sempre desafiador, né? É sempre desafiador, eu me cobro muito, falo, cara, você tem que ser melhor, né? Você não está bom ainda, não está bom ainda, não está bom ainda. Eu acho que o dia que eu falar para você, tá bom, sabe, eu paro de evoluir como escritor. Sem dúvida nenhuma. Né? Porque quando a gente diz que tá bom, a gente fecha, na verdade, qualquer outra possibilidade. Tá bom. Então, qual o esforço, né, que a gente vai fazer se tá bom, né? Tu toca em alguns aspectos que, particularmente, a gente também tem conversado aqui no canal e que é uma rotina, principalmente com os escritores que eu tenho mais contato, que é de fato essa dificuldade da gente de publicar e, para além do publicar, né, de fato das pessoas estarem acessando aquele livro da gente, né, numa forma mesmo de profissionalização, no sentido de que não é somente o teu círculo de amigos e a tua família que vai estar adquirindo, muitas vezes, muito mais pela relação do que porque chamou a atenção, né? Do quanto que é difícil essa carreira literária, né? Eu acho que tu está trazendo um pouco disso, né? E de que também tem uma decisão aí, que é de apostar e de trabalhar fortemente para que a gente se torne melhor, né? Então, assim, muitas vezes a gente tem que estudar, a gente tem que realmente arregaçar as mangas, a gente tem que fazer contatos, né? Quando a gente é um escritor ainda pequeno, tudo a gente faz, né? Tudo a gente faz, né? A gente muitas vezes não tem condição ainda de ter uma assessoria, de ter, né? Então tu vai remando, até que em algum momento, né, tu tem que tomar uma decisão, e talvez isso foi algo que aconteceu contigo, de tomar uma decisão e de, a partir disso, também mudar um pouco esse ciclo, Eu vou né? te contar como é que isso aconteceu. Também não tinha grana para isso, eu tive que mexer nas minhas economias para contratar uma assessoria. Eu gosto muito de stand-up,
comedy. E eu acompanho o Tiago Ventura, que é um humorista ali da região de Taboão da Serra, São Paulo. E eu vi uma entrevista dele falando exatamente, ele trabalhava no banco Bradesco, e um belo dia ele falou, pediu a conta e vou ser humorista. A família, claro, falou, você tá louco. E ele usou a economia que ele tinha para contratar um agente e investir. Se não der certo, beleza, eu volto do zero e continuo E aquilo porque eu me vi na mesma situação. Né? Falei, ou eu continuo apostando na literatura só como um hobby, né? Eu não posso dizer que a literatura é uma profissão. Para mim, profissão é algo que você consegue sobreviver de. São raros, eu desconheço um escritor no Brasil que vive de literatura. Não existe. O cara pode vender muito, mas ele dá aula, ele dá palestra, ele dá... Né? Então, assim, só de literatura, e há razões para isso. Primeiro, somos um povo que lê pouco. Claro. Estamos lendo mais, acho que nunca se leu tanto no Brasil, mas ainda é pouco. Nós somos um país de analfabetos funcionais ou literários, né? Isso é um motivo. Obviamente, editoras são empresas. Se você não vende, você não publica. Entendeu? Os editores nas editoras comerciais recebem centenas de originais por mês. Né? Mas eu escutei isso de alguns editores. Falei, é muito mais fácil você trazer um livro lá de fora, já consagrado, já best-seller lá para cá, com todo o marketing pronto, do que apostar num escritor nacional desconhecido para arriscar para ver se vai dar certo e investir grana nesse cara. Né? Porque é business, é negócio. Né? Por isso que eu critico muito a forma de você enxergar a arte como uma coisa, a literatura e qualquer tipo de arte como uma coisa muito inacessível, como uma coisa muito autoral. É como se fosse um filho. Não, não é um filho, é um produto. Ele tem que ser consumido. Se ele não for consumido, você não vai ter carreira. O que significa que precisa ser ruim. São duas coisas bem distintas. Né? Nós não temos uma indústria literária no Brasil, como nós temos lá fora. Que o livro já sai da editora, já com a gente fazendo um contato com Hollywood para virar série, para virar não sei o quê, já tem um cartaz, o cara percorre o país inteiro fazendo lançamento, aí vira filme, aí vende mais ainda. Às vezes o cara compra o filme porque a série é boa, tá na Netflix, compra porque a série é boa, às vezes o livro não é tão bom assim, ou vice-versa. Né? Mas quer queira, quer não, importa que você vai vender. Aqui você não tem essa linha de produção. Ainda. Mudou, melhorou, Netflix e outros streamers da vida aí já possibilitam isso, mas ainda não é como lá fora. Né? Então é por isso que a vida do escritor no Brasil é tão difícil. Né? Eu estava conversando com um editor um tempo atrás, quando eu publiquei meu segundo livro. Ele falou, sabe por que, Paulo? Por que as editoras, trabalhar com o escritor brasileiro é muito difícil? Eu falei, por quê? Por quê? Primeiro, o cara trata aquilo como se fosse a obra-prima da vida dele. Às vezes é uma porcaria. Mas ele está pagando para publicar, então ele quer publicar aquilo. Mas tudo bem, beleza, ele vai publicar. Aí, segundo, eu estou com um livro aqui, ele falou, que está 6 meses parado, porque o autor não aprova a capa. Porque não está do jeito que ele quer. Sabe, não foi isso que ele sonhou. Sabe, então assim, a editora sabe melhor do que ninguém qual é a capa mais vendável. Então, essa coisa da arte muito autoral, não me vendo para o mercado. Eu sou, sabe, aquela coisa muito do artista raiz, né? Ok, nada contra. Mas se você cai no grande circuito, você tem que entender que o teu livro é um produto. Né? E como produto, vai ter que ser lido. Para ele ser lido, tem que seduzir. E ninguém sabe melhor do que a editora como tornar seu livro um produto sedutor. Então, claro, todo original que eu entrego ele é alterado. Eu já tive livro que o título mudou. A Filha do Reich não era a Filha do Reich, o título original. Os editores, eles fazem alterações. Alguns sugerem, outros exigem. Né? Tu entra numa questão assim importante também, que é essa relação mesmo, né, entre o escritor e editora, e que nem sempre é muito fácil mesmo, né, de trabalhar, né, porque é isso, né, é um produto, acho que tu traz claramente, né, de que para além de um desejo de escrita, também tem a ver com o produto que está ali e que todos quando escrevem, salvo raras talvez exceções que eu
também desconheço, não tenho desejo de vender. Tenho desejo de vender, né? Só que, de fato, a gente não tem, assim, nenhuma estrutura mesmo de país, assim, que estimule tanto a questão da leitura. E a gente tem algo que está acontecendo muito sério, que é esse analfabetismo funcional, né? Que é realmente a gente não conseguir compreender o que a gente está lendo, o que a gente... Isso tem sido algo para além, de fato, de um grau importante que a gente tem ainda de analfabetismo no país, né? Sem dúvida nenhuma. Mas a gente não tem mesmo um estímulo maior. E quando a gente se vê nessa relação de um desejo de escrita, de uma expressão, enfim, e dessa relação com uma editora, do quanto que a gente tem que estar se aproximando e conversando e procurando afinar isso, porque realmente existe um escritor que está ali com algo, mas a editora tem os seus mecanismos, por ser uma empresa, de conhecer o mercado, de saber, né? E isso às vezes não é uma relação muito fácil, muito simples, enfim, não sei. Né? É ego. E então, se eu posso dar um conselho a quem quer enveredar eu falo especificamente da literatura porque é a área que eu conheço. Seja mais humilde, escuta, leia de tudo, mesmo que você não gosta. E escute mais, sabe? O papel do agente literário é muito importante, o papel do editor é muito importante. Escute, não tenha preguiça e nem pudor de mexer no teu texto, de alterar, porque eles têm mais experiência, né? O escritor é especialista em escrever, né? Se dependesse de mim para vender meus livros, eu estava roubado, né? Eu não sou comercial, nunca fui. Então, cada um no seu quadrado, né? É por isso que existem editoras, senão todo autor teria sua própria... né? Então é uma questão de humildade. Você comentou uma coisa muito sobre o analfabetismo funcional. Infelizmente, o pessoal fala que a política no Brasil, que os governos, né, a instituição Estado no Brasil, política no Brasil, ela é ineficiente. Não, na verdade eles são super eficientes. Eles são super eficientes naquilo que interessa. Então, assim, a burocracia é algo criada para você favorecer a corrupção. E a ignorância, o analfabetismo funcional também é um projeto de país, muito bem implantado. Então, assim, naquilo que interessa, nossos governantes são 1000%, né? Então, eles não são nada incompetentes. Eles não são incompetentes, na verdade, eles são corruptos. Tu tens razão, Paulo. Bom, a gente conversou sobre vários aspectos, né? A gente falou, então, um pouquinho deste livro, que então está sendo aí disponibilizado em todo o país, né? E a gente deseja, né, que vocês possam tá procurando. Eu vou deixar aqui na descrição, né, do canal, para que vocês então conheçam um pouco mais. Vou deixar também a rede do Paulo para ir lá, para seguir, né? E a gente agradece, Paulo, tantas coisas que tu trouxesse hoje na nossa conversa, que é o livro, que é o teu percurso, né? Porque a gente tem aqui no canal muitos escritores ou pessoas que têm o desejo de escrita. Então, através da tua experiência, isso também traz luz para muitos de nós, né? Para entender um pouco esse mecanismo, né? Como que funciona, né? E talvez nos ajudar nesse caminho da escrita e nos ajudar a acreditar que isso é possível, né? Que a gente pode sim desenvolver isso, né? Que a gente tem que estudar, que a gente tem que ler, né? Que a gente tem que se assessorar, né? E encontrando caminhos de fato porque todo livro tem alguém que vai ter algo de relação com aquele livro. Eu escutei uma coisa muito bonita uma vez, Patrícia. A gente organizou agora em maio a primeira feira literária e cultural de Itu, que é a minha cidade natal.
E teve um dos participantes que falou uma coisa muito bonita. Ele falou: o livro ele é tão importante, ele é tão simbólico, ele é tão rico que ele tem a capacidade de imortalizar o autor, né? Então, assim, o autor vai morrer, né? Daqui a alguns anos nós não estaremos mais aqui. Mas enquanto alguém tiver o seu livro na prateleira, você vai estar vivo através dele, né? Então, a arte, ela tem arte assinada, né? Ela tem essa beleza, esse simbolismo. Eu nunca vou esquecer isso que eu ouvi, sabe? Do que interessa, do que tange a literatura, que é a área que interessa pra gente. Foi uma coisa muito bonita, uma coisa muito forte que eu ouvi. E é verdade. E é verdade. Você vê como a responsabilidade é muito grande, né? O livro tem que ser muito bem acabado, não é escrever o que você acha que é bonito. O livro tem que ter um conteúdo. É um produto feito a várias mãos. O autor é só o começo. Né? Então, se eu posso deixar uma dica aí para quem está nos ouvindo, primeiro, leia muito. Nunca tá bom, você nunca tá bem, você não é o suprassumo. Sempre tem alguém que pode te ensinar. Então, leia muito, muito. Segundo lugar, seja humilde, saiba ouvir. Aceite críticas de alguém que tem mais experiência que você, né? E terceiro, assim, acredite nos sonhos, acredite no que é possível, né? Só que você tem que investir, você tem que demanda sacrifício. Eu acho que a gente tem muita ilusão de que vai publicar alguma coisa na internet, que uma editora vai ver, ele mandar um e-mail colossal para você falando: nossa, adorei seu texto, quero que você publicar seu livro. Pode até acontecer, mas 0,01%, né, dos escritores, né? Então, a gente vive num país que é muito mais fácil, se você tirar a roupa e cantar uma porcaria no YouTube, é muito mais fácil uma Rede Globo vir bater na sua porta do que se você escrever uma coisa linda e publicar na internet, uma editora bater na tua porta, né, para querer publicar teu livro, transformar você em best-seller. É o perfil do Brasil. Então, mas vale o esforço. Vale o esforço, vale acreditar. É uma carreira maravilhosa, mas é uma escolha, é uma vocação maravilhosa e que tem que acreditar. Mas você tem que se permitir ser lapidado, ser humilde o suficiente para se permitir ser lapidado. Puxa, Paulo, muito, muito obrigada, né? Gratidão imensa, né? E a gente vai prestando atenção, né, nessas dicas que tu está trazendo, em tudo que tu compartilhasse tão carinhosamente aqui conosco, né? E desejo de fato assim muito sucesso, né? Que tu continue aí nessa vibração que tu traz tão bacana pela literatura, né? E que nos faz também admirar cada vez mais isso e acreditar e seguir o caminho. Jamais desistir, né? Mas, de fato, entender esse processo, como funciona, né? E que ele, sim, muitas vezes exige da gente sacrifício, né? Sempre. Sempre. Não é muitas vezes não, é sempre. Tá bem, é isso, né? É isso, é dado de realidade, né? Mas, enfim, então, muito obrigada. Vou deixar, então, aqui na descrição do nosso vídeo de hoje, né? Sobre o livro, para vocês poderem estar acessando, né? E quero agradecer também, antes de encerrar, a Gil, que mais uma vez nos recebe aqui no Forno Livre, em Igrejinha. Show de bola, né? Vou mais uma vez colocar aí na descrição, né, o endereço aqui no Forno Livre e preparem-se. Logo, logo, a conversa que eu tive com a Gil vai estar aqui no canal. E é muito bacana, tá bem? Um grande beijo e até o próximo momento.